Então vamos lá aí para mais uma questãozinha da banca IBFC, que caiu no ano de 2022, que diz o seguinte: um conjunto A tem exatamente 6 elementos distintos e um conjunto B tem exatamente 7 elementos distintos. Nessas condições, é correto afirmar que. Então a gente precisa analisar aqui os itens que a questão diz. No item A, se há 3 elementos em comum entre os conjuntos A e B, então o total de elementos do conjunto que representa a união entre eles é 16. Pessoal, vamos lá. Se o A e o B tivessem 3 elementos em comum, vou fazer aqui duas representações. Nem precisa de gráfico, tá? Eu vou fazer para exemplificar melhor, para ficar mais visível. Daqui o A, aí eu vou fazer aqui também o conjunto B. Eu vou desenhar aqui porque isso vai nos ajudar a eliminar também os outros itens e encontrar o item correto. Desta forma, nós temos aí o conjunto A e B. Então, eu vou representar aqui por pontinhos. Aqui no conjunto A e B, se tivesse 2, 3 elementos em comum, para completar os 6 elementos do A, faltam quanto aqui? 2, 3, né? Porque no total do A é 6. E no caso do B, o total é 7, mas já tem 3 na interseção. Logo aqui fica 2, 3, 4. Perfeito. Então o item A diz que se a gente fizer a união, vai dar 16. Pessoal, se os conjuntos A e B não tivessem nenhum elemento, nós diríamos que esse conjunto é um conjunto disjunto, ou seja, que não tem elemento nenhum na interseção. Logo, a soma dos 7, né, com o 6 seria a quantidade de elementos da união. Então, o máximo de elementos que um conjunto que tem 6 elementos distintos e outro que tem 7 elementos distintos e que não há interseção entre esses dois conjuntos, o máximo vai dar o quê? 7 mais 6, e aí daria 13. E aqui, 16 está bem acima de 13. A gente já eliminaria por isso. Mas se a gente fosse contar aqui, ó, é só contar facilmente o que nós temos aqui no conjunto A e no conjunto B. Conte os pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se tem 3 elementos em comum, nós temos aí que a união teria 10 elementos nessas condições. Então aqui, ó, elimina o item A, beleza? Somente pelo fato de você ter que o máximo de elementos entre A e B não tendo interseção, daria 13, você já eliminaria o item A. Mas aqui a gente explica direitinho para você entender o porquê. Item B, se o conjunto que representa a interseção entre os conjuntos A e B é vazio, então os conjuntos são disjuntos. Opa! Acabei de falar no item anterior isso aqui, ó. Acabei antecipando a resposta. Que se eu tiver dois conjuntos em que não há interseção, vou representar aqui dois conjuntos. Nesse caso aqui, o A representado dessa forma. Se eles são disjuntos, logo o conjunto B não tem nenhuma interseção com o conjunto A. Seria representado dessa forma aqui. Tá certo? Então, esses conjuntos aqui não possuem interseção entre eles. Logo, nós dizemos que eles são disjuntos. Aí, de cara, nós já temos aqui a alternativa B como resposta. Vamos só analisar por que é que as outras não são, tá bom? E aí você já tem mais informações extras para a sua aprovação. Que diz o seguinte, no item C, ele está falando que se há 3 elementos em comum entre os conjuntos A e B, então, ó, se tem 3 elementos, seguindo aqui o mesmo padrão do item A, então o total de elementos do conjunto A menos B é 4. Pessoal, vamos lembrar, total de elementos da diferença de A menos B é dado pelos elementos que pertencem exclusivamente ao conjunto A, né? O conjunto que aparece primeiro aqui é o A. Então, eu estou interessado nos elementos que pertencem exclusivamente ao A. Qual é a quantidade? Ó? 3, tá certo? É o total do A menos a interseção. 6 menos 3 dá 3. Então, ó, o item C está eliminado por isso, porque ele não representa essa quantidade. A resposta correta seria 3. Então, o item C também não está correto. O item D, por que é que não está correto, professor? Mesmo argumento, só que agora nós temos o inverso. Nós queremos saber o seguinte, se há 3 elementos em comum
entre os conjuntos A e B, então o total de elementos do conjunto B menos A. Olha agora quem aparece primeiro aqui. Quem aparece primeiro é o conjunto B. Logo, eu estou interessado nos elementos que pertencem exclusivamente ao conjunto B. Está aqui. Se você contar a quantidade total de elementos que pertencem exclusivamente ao conjunto B, é 4. Tá certo? Ó, daí o total não sendo 3, como diz aqui a questão. A resposta seria 4. Logo, o item D também está eliminado. Beleza? Para mais questões como essa, siga-nos. Até a próxima videoaula. Valeu!